Olá, pessoal. Vamos falar de números primos e menor múltiplo comum. Chamamos de números primos aqueles números que possuem apenas dois divisores, o número um e ele mesmo. Assim, podemos escrever o seguinte conjunto com os números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. São estes que estão nessa tabela ao lado aqui, e mais alguns. Observações: o conjunto dos números primos é infinito. O número 2 é o único número primo par. Todos os outros são ímpares, mas nem todos os ímpares são primos. A sequência dos números primos não obedece nenhum padrão específico. Temos aqui uma tabela, onde eu marquei de amarelo os números primos, uma tabela com os números naturais de 1 a 100, e eu marquei de amarelo os números primos. Retomando então, os números primos são números naturais que possuem exatamente dois divisores. Escrevi novamente eles aqui. O número 1 só tem um divisor, então o número 1 não é primo. O número 2 dá para dividir por 1, uma divisão exata, e também dá para dividir por 2, divisão exata. O número 3 dá para dividir por 1 e por ele mesmo, assim como o 2. O número 4 dá para dividir por 1, dividir por 2 e dividir por 4. Opa, número 4 tem 3 divisores, não é número primo. É o chamado número composto. Número 5 também tem dois divisores. Dá para dividir pelo número 1 e pelo número 5. Então, o número 5 é primo. Ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. O número 6 tem 4 divisores. 1, 2, 3 e 6. O número 6 é divisível por estes 4 números. Ou seja, eu divido e o resto é zero. Então, 6 não é primo. 11 só tem dois divisores. 11 dá para dividir por 1, que é igual a 11. 11 dividido por 11, que é igual a 1. Então, é um número primo, só tem dois divisores. Organizando aqui, ó, divisores do número 1, 1, somente ele. Divisores do número 2, 1 e 2, do 3, 1 e 3. Divisores do 4, 1, 2 e 4, não é primo. Divisores do 5, 1 e 5, ele é primo, tá aqui. Divisores do 6, do número 6, 1, 2, 3 e 6, não é primo. O 7 é primo, só tem dois divisores. O 8 não é primo, ó, tem 4 divisores. 9 não é primo, tem 3 divisores. Existem 168 números primos positivos menores do que 1000. Está marcado aqui. É interessante nós guardarmos os primeiros. Teorema sobre os números primos. Teorema é uma proposição que pode ser demonstrada por meio de um processo lógico. Teorema fundamental da aritmética. Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único, excetuando-se a ordem dos fatores, como um produto de números primos. 2 é um número primo, 3 é um número primo, 4 não é um número primo, é um número composto. Então, ele pode, de acordo com esse teorema, pode ser escrito como um produto de números primos. Produto é multiplicação. O número 4 pode ser escrito como 2 vezes 2, que é o produto de dois números primos, a multiplicação de dois números primos. Também pode ser representado na forma de potência, 2 elevado à segunda potência, ou 2 elevado ao quadrado. 5 é um número primo. 6 pode ser escrito como a multiplicação destes dois primos, 2 e 3. 6 é igual a 2 vezes 3. 7 é um número primo. 8 pode ser escrito como a multiplicação de números primos, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Ou, na forma de potência, 2 elevado à terceira potência.
9 pode ser escrito como 3 vezes 3, ou 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado. 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. 11 é o número primo. 12 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, o 12 pode ser decomposto, pode ser escrito desta maneira. Ou, usando potências, esse 2 vezes 2 eu escrevo como 2 elevado à segunda potência, vezes 3. Então, o número 12 fatorado, ou seja, escrito como uma multiplicação de números primos, fica dessa maneira. 13 é o número primo. Múltiplos de um número natural. Os múltiplos de 4 estão escritos aqui nesse conjunto. É a tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, vai de 4 em 4. Os múltiplos de 9, escrevo m de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45. Basta adicionar 9 para descobrir o próximo em cada um. 0 mais 9 é 9, 9 mais 9 é 18, 18 mais 9 é 27. Os múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45. Basta ir adicionando 15 unidades. Para verificar se o número A é múltiplo de um número B, basta verificar se A é divisível por B. Exemplos. 128 é múltiplo de 4, pois 128 é divisível por 4. Nós dividimos 128 por 4, deu 32 e o resto foi zero. Se a divisão foi exata, 128 é múltiplo de 4 e 128 é divisível por 4. 36 não é múltiplo de 5, pois 36 não é divisível por 5. Se nós formos dividir 36 por 5, vai dar 7 e sobrar um resto 1. Então, 36, se está sobrando um resto, 36 não é múltiplo de 5, pois 36 não é divisível por 5. Não é divisível porque sobra resto. MMC, menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais, ou mínimo múltiplo comum. Exemplo: determinar o menor múltiplo comum de 4 e 6, diferente de zero. Múltiplos de 6, tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, de 6 em 6. Múltiplos de 4, tabuada do 4. Vai indo de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, etc. Múltiplos comuns são esses que eu grifei com negrito. O 0, o 12, o 24 são números que figuram como múltiplos comuns de 4 e 6. Está nas duas listas. 0, 12 e 24 está indo de 12 em 12. Mas o menor deles, sem ser, excetuando-se o 0, não levando em conta o 0, é o 12. Observe que 0, 12 e 24 são múltiplos de 4 e 6. E continua. 24, 36, 48. Mas nos interessa os múltiplos diferentes de 0. 12 é o menor deles. Chamamos o número 12 de mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Escrevemos e indicamos dessa maneira. MMC de 4 e 6 é 12. Para pequenos números, é fácil encontrar o menor múltiplo comum, como nós acabamos de fazer. Para números primos entre si, aqueles que não possuem divisores em comum, também é fácil, basta multiplicar um pelo outro. Chamamos de números primos entre si ao conjunto de números em que o único divisor comum a todos eles é o número 1, ou seja, o maior divisor comum de todos eles é o número 1. Os números 3 e 4 são primos entre si. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 4, 1, 2 e 4. Note que 4 não é primo, mas os dois são primos entre si. Menor múltiplo comum de 3 e 4
basta multiplicar. 3 por 4, que é 12. MMC para números grandes ou com mais do que 2 números naturais. Temos esse processo de fatoração simultânea. Escrevemos aqui o 75 e o 120. Vamos determinar o MMC de 75 e 120. E dividimos pelos números primos, começando do 2. 75 não dá para dividir por 2, eu repeti. 120 dividido por 2 é o 60. Continuo dividindo por 2, porque o 60 dá. 75 não dá, eu repito. 60 dividido por 2 é 30. Continuo utilizando o número 2. 75 não deu novamente. Repito ele aqui embaixo. Divido 30 por 2, que é 15. Ficaram 75 e 15 aqui embaixo. Nenhum dos dois dá para dividir por 2. Eu busco o próximo primo na lista, que é o 3. 75 dá para dividir por 3. Deu 25. 15 deu para dividir por 3. Deu 5. Próxima passagem. Não vou poder mais utilizar o número 3, pois nem o 25 nem o 5 dão para dividir por 3. Então, uso o próximo primo, que é 5. Divido 25 por 5, igual a 5. 5 por 5, igual a 1. Aqui eu já terminei a fatoração, mas tem um 5 aqui ainda, então vou dividir por 5 novamente. Então, a forma fatorada simultânea desses dois é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que dá 600. 600 é o menor múltiplo comum de 75 e 120. Ou seja, 600 é o menor número que é divisível por 75 e por 120 simultaneamente. Para 3 ou mais números, fazemos da mesma maneira. Começamos a divisão por 2 e prosseguimos usando outros números primos. 15, 24, 60 dividido por 2, 15 não deu. Repito ele aqui na segunda linha. 24 dividido por 2 é 12. 60 dividido por 2 é 30. Outra passagem. 15 dividido por 2 não dá, sobra resto. Repito. 6 dividido por 2 é 3. 15 também não dá, repito. Próxima passagem, vou usar o número 3, que é o próximo primo depois do 2. 15 deu para dividir por 3, deu 5. 3 deu para dividir por 3, deu 1. 15 deu para dividir por 3, deu 15, deu 5. Próxima passagem, só temos os 5, aqui já terminou, né? 5 e 5. Vai dar para dividir, como é primo, só por 5. 5 dividido por 5 é 1. Repito, 1. 5 dividido por 5 é 1. Multiplicando esses fatores comuns aos 3 números dados aqui, 15, 24 e 60, obtemos o 120. 120 é o menor múltiplo comum de 15, 24 e 60. Observações. Se o número é divisível pelo outro, o maior é o mínimo múltiplo comum. Exemplos: MMC de 15 e 30. 30 é múltiplo de 15. Então, o MMC de 30 e 15, de 15 e 30, ou 30 e 15, é o próprio número 30. Porque 30 é divisível por 15, ou seja, o resto da divisão é zero. MMC de 12, 18 e 36. 36 é divisível por 12 e por 18. Portanto, 36 é o MMC de 12, 18 e 36. Se dois ou mais números naturais não têm divisores em comum, o mínimo múltiplo comum entre eles é o próprio produto entre eles. No caso, 3 e 5 são primos, então o MMC entre 3 e 5 é 15. Só basta multiplicar. 4, 5 e 9, o maior divisor comum entre eles é 1. Então, eles são primos entre si. Então, basta multiplicar os 3 e obter o menor múltiplo comum de 4, 5 e 9. Um exemplo aqui adaptado da FUVEST. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes.
A primeira luz pisca a cada 4 segundos, luzinha azul. E a segunda a cada 5 segundos, a vermelhinha. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? É um problema envolvendo MMC. Queremos descobrir o MMC de 4 e 5. É 20 porque são primos entre si, o 4 e o 5. Mas poderíamos observar aqui as duas linhas informando os múltiplos de 4 e de 5 e verificar que, se aconteceu agora no tempo zero, passados 20 segundos, as duas luzes vão piscar novamente, simultaneamente. Até a próxima, pessoal.